O falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo? Neste debate, mediado pelo pastor César Cavalcante na Rádio Musical FM, foi tratado sobre este assunto. Deixa o seu comentário sobre a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Sem dúvida existe, né? Nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, né? Na nossa era. Houve um momento na história em que ele, o Espírito Santo veio sobre aqueles que já estavam convertidos, mas nós cremos que isso se deu num período de transição histórica e hoje, como gentios e judeus já fazem parte do mesmo corpo, nós entendemos que no momento da conversão, aquele que recebe o Pai, recebe o Filho e recebe o Espírito Santo. E a evidência de que alguém foi convertido e tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito, é a transformação de vida, é o viver agora de acordo como Cristo viveu, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. É a transformação da vida. Nós cremos assim. Então não é uma evidência corpórea, física, manifestação audível, tal, mas é uma experiência espiritual, o batismo com o Espírito Santo, é isso? Espiritual, é a própria regeneração do coração da pessoa e a mudança de vida manifestada numa transformação, né? É um novo nascimento de fato. A pessoa é batizada com o Espírito Santo na conversão, ela se torna uma nova vida e o fruto do Espírito na vida dela é a evidência, né? O Tiago, por exemplo, mostra que se você tem fé, me mostre com obras, porque se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, é que talvez não tenha fé, né? Então, nós entendemos assim. Na verdade, batismo com o Espírito Santo, na minha concepção, né, eu vou discordar um pouquinho teologicamente, é claro, do nosso reverendo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder dado àqueles que se converteram ao Senhor, aqueles que aceitaram esse processo do novo nascimento. É uma segunda experiência, É uma então. segunda experiência. Primeira experiência é a conversão. Primeira experiência é a conversão, é a regeneração, novo nascimento. João capítulo 3 vai falar isso. Aquele que nascer da água e do Espírito. E nós temos textos como Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. A palavra poder ali é dunamis. Nós temos Mateus capítulo 3, versículo 11, batismo com e batismo no. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a evidência também em Pentecostes, não é? Houve uma evidência visível de uma manifestação em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Também em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44, o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, houve uma manifestação visível de línguas ali. E também em Atos capítulo 19, versículo 6, quando também o apóstolo Paulo prega para aqueles que só haviam tido uma experiência do batismo nas águas, eles também tiveram uma evidência visível ali, as pessoas falaram em línguas. Então, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência visível do falar em línguas como evidência para aqueles que, sim, tiveram um novo nascimento. Ok. Reverendo Ageu, como o senhor, como presbiteriano, portanto, é reformado, tradicional, enfim. Então, o senhor não acredita na atualidade do falar em línguas estranhas. Como você se posiciona nisso diante de textos que ele apresentou? Uhum. Então, a concepção reformada é que o dom de línguas é o dom de idiomas. É assim que nós cremos, né? Nós entendemos que quando o dom é dado lá em Atos 2, ele vem para capacitar os discípulos a cumprirem Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Samaria, Judeia e até os confins da terra, né? Como é que aqueles discípulos, que eram, na sua maioria, homens simples, incultos, iletrados, ex-pescadores, que não conheciam outros idiomas, como é que eles iam avançar sobre as nações? Samaria e Judéia é tranquilo, mas como é que eles iriam até os confins da terra?
sem conhecer línguas. Havia uma barreira idiomática. Então, o dom de línguas, o objetivo dele é justamente anunciar, ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Então, nós entendemos que estes discípulos foram capacitados pelo Altíssimo a irem para países dos quais eles não conheciam as línguas e ali falarem os idiomas, para que as maravilhas de Deus se tornassem manifestas. Como base para essa visão, nós temos o próprio Atos 2, né? Quando você tem ali uma lista de nações, de judeus que estavam ali, de outras nações, e a expressão deles é de admiração mesmo. Como, pois, os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Própria língua materna se refere a idioma, tá? Quando você vai para Corinto, você percebe que Corinto tem uma grande similaridade com Atos 2, que é a presença de estrangeiros. Você não tem dom de línguas sendo mencionado nas outras cartas, mas em Corinto sim, com abundância, né? Porque Corinto era uma cidade portuária. Se nós olharmos no mapa e localizarmos a Itália, a bota, ao lado você tem Atenas no continente, o Peloponeso, a grande ilha, e um istmo de terra, um filetezinho de terra que liga o continente à ilha. Nesse filetezinho de terra é que ficava Corinto, banhada por 2 portos, Cencreia, que é citada na Bíblia, onde estava Febe, e Lacaion. Então, era uma cidade, rota comercial, 2 portos, muito pequena, muitos estrangeiros. Era necessário o dom de línguas ali, para que os estrangeiros que estivessem presentes na igreja, eles pudessem também observar as maravilhas e as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então, a concepção reformada é de que, de fato, o dom existiu, mas sempre com o conteúdo de pregação do evangelho na língua materna das pessoas. Essa é a nossa visão. Entendi. Pastor Márcio, sua visão como você enxerga Atos 2? Que línguas são aquelas? Como funciona? Concordo com a colocação do reverendo, que em Atos 2, sim, houve uma língua nativa, praticamente havia 11 nações ali, e eles falaram, a palavra língua ali é glossa, ok? No grego, e eles falaram sim, naquele momento ali, eles falaram. Agora, quando você vai pegar 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Interessante que a igreja de Corinto, como bem disse o reverendo, era uma igreja que estava numa cidade portuária e era uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, né? Mas também nós temos a ideia que alguns judeus falavam não só a língua hebraica, falava também um pouco de grego. Então eles tinham essa facilidade. Apolo, por exemplo, Apolo falava um pouco de grego, na verdade. Então, quando nós pegamos Atos capítulo 2, eu acredito sim que ali foi uma língua... línguas conhecidas. Línguas conhecidas. Agora, quando eu pego Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando eu pego Atos capítulo 19, e quando eu pego 1 Coríntios, capítulo de número 12, 13 e 14, nós vemos ali que a igreja de Corinto, ela tinha manifestações do Espírito Santo, no sentido de línguas estranhas. Paulo vai falar muito sobre isso. Então, as línguas estranhas em Corinto era uma manifestação de línguas humanas, mas também de línguas espirituais. Paulo vai falar também em Efésios sobre cânticos espirituais. O que vem a ser isso? Então, não é só uma expressão no sentido linguístico, no sentido de idioma. É também uma língua que nós vamos chamar, e Paulo vai chamar de línguas estranhas. Línguas dos anjos. Alguns interpretam como Paulo dizendo assim, ainda que, então Paulo não estava falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas ele vai tratar muito isso sobre línguas estranhas. Ou seja, na igreja de Corinto, era uma igreja extremamente espiritual, no sentido de dons. Era uma igreja que havia muitos dons espirituais, uma igreja completa dos 9 dons espirituais. Mas o que Paulo ele trata na igreja de Corinto? A ordem para se usar esses dons. A ordem para o falar em línguas. Então Paulo vai dizer, pode-se falar em línguas? Sim, línguas estranhas. Mas nós precisamos de um intérprete, né?
Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo vai falar sobre a ordem do culto. Quando vos ajunteis, uns têm salmos, doutrinas, revelações, interpretações, línguas, faça-se tudo para edificação. Então, a minha visão também histórica, quando nós falamos daquela primeira mulher, a Celina de Albuquerque, que foi batizada com o Espírito Santo, ela era de uma igreja tradicional, e a história vai dizer que ela foi batizada com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e a evidência, no ano de 1910, 1911, a evidência daquela mulher, quando foi batizado, é o falar em línguas. Então, ela falou em uma língua que, naquele tempo, as pessoas não entendiam, e não era uma língua nativa, uma língua no sentido de uma população. Então, essa é a minha visão em relação ao batismo no Espírito Santo. Reverendo Ageu, como é que fica esse texto que o pastor Márcio citou, de Coríntios 14, quando ele fala que quando vocês se reúnem, é o versículo 26, um tem salmo, um tem doutrina, um traz revelação, o outro línguas, o outro interpreta essa língua, seja tudo para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais que dois, e quando muito três, e isso sucessivamente, que haja intérprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Vamos lá, quer dizer, se a língua é estrangeira, como que o apóstolo Paulo, no versículo 27 e 28, ele fala o seguinte: se você não, tipo assim, se você tem intérprete, beleza, tá liberado, mas se você não tem, fique calado perante a igreja, mas você pode ficar falando com você mesmo. Como que você fala outro idioma, se é outro idioma, com você mesmo? Como é isso? Sim. Paulo está colocando ordem aqui em Corinto, né? Porque Corinto tinha algumas desordens. E ele está arrumando esse culto, dizendo: quando vocês estiverem juntos, um vai ter salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, e ele vai colocar ordem. Qual é a ordem? Primeiro, que essa língua, que é um dom, na verdade, né? Você tem sobrenatural, tal. Um dom sobrenatural. Você tem aqueles... Nem todos falavam em línguas, né? Porque era um dom. Então, você tinha aqueles que falavam em línguas e aqueles que tinham capacidade para interpretação. Isso aparece aqui em 1 Coríntios 14 como dom de interpretar, né? Então, Paulo está dizendo, se houver intérprete, aí vocês podem falar língua, mas tem que estar na ordem, né? Que não sejam mais do que 2 e quando muito 3, e isto sucessivamente. Então, não pode ser os 3 ao mesmo tempo, tem que ser um por vez e tem que ter intérprete. Por que intérprete? Porque quem está falando essa língua estranha, essa que na minha visão é idioma, ele está falando para que alguém seja edificado. Mas o resto fica boiando. É como que se na nossa igreja alguém se levantar e começar a falar em holandês. O visitante holandês que estiver ali, ele está sendo edificado, ele está sendo evangelizado. Mas o restante da igreja, que não tem o dom, né, então alguém tinha que interpretar. É mistério para eles. Então o intérprete interpretava. Por isso que Paulo reforça: não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, mas aí você senta no banco e fica falando em holandês com você mesmo? Porque, usando o seu exemplo, sim, né? Sim. Qual é a edificação nisso? Ora, todo dom de Deus traz alguma edificação, né? Se eu adorar a Deus e falar em português, eu estou sendo edificado de alguma forma. A ideia aqui é que é um dom para pregação, né? Quando alguém está falando em outro idioma, entende-se que há estrangeiros ali no meio ouvindo esse idioma. Sim, claro. Essa é a ideia, né? Então, só que quando a última parte, que é a minha dúvida, né? Que, tipo assim, se eu não tenho intérprete, você não vai falar para a igreja. Mas você pode sentar e ficar falando nessa língua com você mesmo. Porque é adoração. Permita-me, pastor César, a questão aqui também não é só falar, porque Paulo vai usar aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre o orar. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então ele vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 15, pelo que o que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então ele está falando aqui até de um relacionamento de oração. Ele está dizendo assim, olha, se eu falar em língua, o meu espírito ora bem, porém o meu entendimento fica sem fruto. Então, como o senhor disse aí,
como falarem, por exemplo, em holandês e ser edificado? Então, quando Paulo fala língua estranha, ele está falando de uma língua espiritual. Pastor, qual é o versículo? 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do 13. Tá. Mas em que versículo aparece estranha, língua estranha? Aqui, ó, no capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Qual é a tua versão? Revista corrigida, pelo jeito. Ok. No grego não tem a palavra estranha, é outra língua. No grego aí tá... É outra língua. Língua, glossa. A palavra estranha não aparece. A palavra estranha é estranho, pastor? Tá estranha. Nesse caso tá estranho. É 14 o quê? 14 e 14. Outra língua. 14, vamos lá. Vou abrir um grego aqui. Aqui fala outra língua na minha versão. Outra também. língua. Tu é qual? É atualizada? É atualizada. Veja, eu entendo a palavra estranha como uma língua estranha aos presentes, porque é um idioma, né? Mas como no original, no grego, né, não está a palavra estranha, eu acho que é mais razoável a expressão outra língua. Tá? Ok. Para a teologia pentecostal não muda dizer outra língua, tá? Mas para a nossa faz uma diferença, porque nós entendemos que outra língua é de fato outro idioma. É quando o apóstolo Paulo fala, no verso 18, na sequência, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Sim. Se fosse glossolalia ou algaravia, qual seria o sentido falar muito mais línguas do que todos vós? No sentido de idioma faz sentido, porque Paulo, além de ser um poliglota natural... Sim, que falava muitas línguas, né? E ele tinha Idiomas. o dom de línguas e ele falava ainda muito mais Mas para a idiomas. teologia pentecostal, a gente vai remeter lá, permita-me, pastor César, em Mateus capítulo 3, verso 11, vai dizer assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá na versão aqui, revista corrigida. Mas o original é batismo com e batismo no. Se você pegar Joel capítulo 2, versículo 28, a epígrafe do texto vai dizer a efusão. O que é efusão? Duas partes que se fundem para se tornarem uma. E tem no dicionário Aurélio, a palavra efusão quer dizer um fervor, é como se fosse uma ebulição. Então, o nosso tema hoje aqui é isso. O falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Na teologia pentecostal, que é a minha visão, eu acredito que seja. Eu vou fazer um primeiro intervalo, quero entender como funciona esse negócio de edificação, no sentido de eu estar falando uma língua que eu não entendo, que eu não conheço, como eu estou sendo edificado, e o Valdir está perguntando se Paulo usava, se a língua é só para a evangelização dos estrangeiros, por que quem fala em língua estranha se edifica? Sem entender. Vamos lá. Olha, porque o conteúdo do que está sendo falado é a adoração a Deus. Então, eu acho que todos vão de concordar que se eu ficar 1 hora na minha casa falando conteúdo de adoração a Deus, louvando e adorando a Deus, e isso aconteceu em Atos, né? Em qualquer língua. Sim, em português você está se edificando, em outras línguas também, porque o conteúdo que está ali é de louvor e adoração a Deus. Agora veja, esse dom ele não foi feito para edificação pessoal. O propósito principal dele foi pregação do evangelho, como é demonstrado lá em Atos e como em Corinto fica evidente. A exceção que Paulo fala é o seguinte: se não tiver quem interprete, você fique calado, você não fale. E aí você está edificando a si mesmo. Porque o conteúdo do que está sendo falado, mesmo que a pessoa não entenda porque é outra língua, é um conteúdo de louvor e adoração a Deus. Olha, eu entendo o desejo piedoso dos nossos irmãos em lerem os textos e, por terem sido ensinados que ali é uma língua estranha, eles quererem imitar. Tá? A minha concepção é que esse é um dom que ficou restrito ao período apostólico, era um dom idiomático. O que é falado hoje nas igrejas não é o dom idiomático, o dom bíblico, é o desejo piedoso e sincero de pessoas que leem e entendem que é uma língua misteriosa e querem fazer. Eu confesso, na minha adolescência, o livro que eu diria que me encaminhou para o ministério foi A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, tá? Um pastor assembleiano. Foi o livro que me falou, eu quero ser pastor. Eu quero, de fato, ser usado por Deus. E eu não sei se é Nick Cruz, né? Pois é. Cruz, tá.
Filme antigo, né? Eu não sei se é no A Cruz e o Punhal ou no Depois de A Cruz e o Punhal, que foi a continuação, mas tem um capítulo inteiro ensinando a falar em língua. E eu, quando li aquilo, adolescente, eu falei, rapaz, eu preciso falar em língua. É isso aqui mesmo. E eu sempre tive amigos e irmãos pentecostais, e eu conversei com um deles, que era de uma igreja bem pentecostal, era uma batista bem pentecostal, e eu falei, Marcelo, eu quero falar em línguas. E aí nós fomos lá num sábado à tarde, o pastor juntou um grupo de jovens e mãos na minha cabeça para orar em línguas, e eu tentei, viu? Eu tentei, mas não saiu nada. Depois eu fui entender que, primeiro, é um dom. Se é um dom, não é para todos. O apóstolo Paulo fala isso, né? E isso responde à pergunta de muitas pessoas, porque eu acho que há irmãos nossos frustrados que querem falar em línguas e que não conseguem falar. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 12, ele fala, porventura são todos apóstolos? Todas as respostas aqui são não. Ou todos profetas, todos mestres, operadores de milagres, todos têm dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos? A resposta é não, porque o dom de língua, o dom de profecia, o ofício de apóstolo, ele foi para algumas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro mito que tem que cair, de que todo crente tem que falar em língua. Não, é um dom, isso é para alguns, né? E depois eu fui entender que a visão de que são idiomas, ela se encaixa perfeitamente em Corinto e em Atos 2, né? Então, eu não diria que quem está nas igrejas pentecostais, nossos irmãos em Cristo, estão falando esse tipo de linguagem, que eles estão mentindo, trapaceando, nada disso. Ou é do demônio, como muitos Não, de jeito falam. nenhum, de jeito nenhum. Mas eu acho que é um desejo piedoso e há também um aspecto da pressão, né? Os irmãos sabem que algumas igrejas colocam isso como obrigação. Não, senão o cara não pode ser nada. E aí o indivíduo, naquela pressão, ele acaba imitando os outros que estão falando. Pastor Márcio, eu acho que também tem essa questão de que a pessoa, há uma pressão dentro do meio pentecostal para que o cara fale em línguas? O que acontece? Eu acho que essa pressão, existe essa pressão, e eu, como pentecostal, eu preciso entender que nós, pentecostais, precisamos de uma reforma no sentido de colocarmos os pingos nos is em relação a esse tema, ok? Eu vi na primeira fala do reverendo sobre a questão do batismo com o Espírito Santo como um dom, ok? Como um fruto, né? Um fruto da ação entre fé e obras, não é? Só que em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, obras, o fruto do Espírito é uma coisa, e o dom do batismo no Espírito Santo é uma coisa. Quando a gente pega João capítulo 20, versículo 22, Jesus, a Bíblia diz que os discípulos estavam num lugar fechado, e ele entra, e ele diz assim, e ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebeis o Espírito. O que é esse sopro do Espírito ali? É a regeneração, é um novo nascimento. Então é batismo com, eu vou fazer um contraponto aqui, tá? E de maneira pedagógica eu quero ensinar isso. Batismo com e batismo no. Então vamos pegar uma chaleira e colocar água, batismo com. Aí você pega essa chaleira e coloca no fogo, batismo no. Ela vai entrar num processo de ebulição. Então, há uma diferença entre fruto do Espírito. Fruto do Espírito é uma coisa. É desenvolvido segundo a uma obediência, a uma fé cristã, a uma conversão genuína. Fruto é uma coisa. Já é para aquele que se converteu, que recebeu essa regeneração, novo nascimento. Agora, nós sabemos que há muito extremismo no meio pentecostal, e isso causa essa complexidade e falta de entendimento no nosso meio. Mas acredito ainda que nós podemos confiar nessa questão da evidência do batismo com o Espírito Santo. E aí, pastor, quando vê essas orações estranhas, esquisitas e tal, tem exagero? Não tem? Como aferir isso aí? Se o senhor crê que é a evidência, como descobrir se é? À luz das Escrituras. Eu acho que, de maneira sistemática, nós precisamos trazer, como eu disse aqui na minha fala, uma reforma nesse sentido dos dons espirituais. Porque se banalizou muito. Você vê aí o pessoal participando, dizendo, mas a pessoa falou isso, a pessoa falou pipipipipi. Então, assim, não se há um estudo, um esclarecimento bíblico à luz da Bíblia para mostrar
o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós ouvimos também aí falando, mas os anjos, quando Gabriel veio falar com Maria, veio falar em que idioma e tal, quando visitou Jacó, nós sabemos que ali, quando falou com Jacó, é uma teofania, né? Não tem a ver com a questão... Então, o Paulo Cascardi aqui no YouTube, ele está perguntando assim, se a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, como saber se um mudo é batizado? Aí ele não tem direito? Aí eu vou ficar numa incógnita para responder. Porque o mudo não pode ser batizado. Mas aí Deus tem que com fazer um milagre para o mudo começar a falar. Tem que ter um milagre. Na verdade... Ele não pode falar nem língua idioma e nem língua estranha. Reverendo, você quer aproveitar essa aí, não? Então, eu acho que... nunca vi língua estranha em Libras, né? Nunca vi isso. Exato. Como seria, né? Mas veja só, há várias conversões no Novo Testamento que não são sucedidas por o falar em línguas. A conversão de Paulo, a conversão do eunuco, a conversão do carcereiro. Então, eu entendo que se a língua fosse a prova de que o indivíduo está convertido, isso estaria na conversão de Saulo, do eunuco e do carcereiro. A favor disso, eu usaria 1 Coríntios 12, 13 e 30. 1 Coríntios 12 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que todos eles foram batizados. Tá? E aí no verso 30 é quando ele fala, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? A resposta é não. Então veja, todos foram batizados no Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. A língua é um dom, Quais não são é os para versículos? todos. 1 Coríntios 12, 13. Todos foram batizados. Todos somos batizados. No Espírito. No Espírito. E o 30, falam todos em outras línguas? Não. Permita-me. A questão do batismo no Espírito Santo não é para a pessoa ter um encontro com Jesus. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já tem um encontro com Cristo. Então aqui nós estamos colocando essa questão do convertido, que já é uma segunda experiência. É uma segunda experiência. Não, ok, mas assim, ele apresentou 2 textos aí que vai ser difícil sair agora. Porque então, ele diz o seguinte, no 12, 13, todos são batizados com o Espírito Santo. E no 12, quanto? 30. No 30, ele fala assim, todo mundo fala em língua? Ok. Não. E aí? Esse texto de 1 Coríntios 12, 13, ele está falando da inclusão no corpo. Na inclusão do corpo. Batizados na inclusão do corpo. Não está falando do batismo no sentido espiritual, está falando da inclusão do corpo, porque todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui está falando da inclusão da pessoa no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo. Não está referindo-se ao batismo no Espírito Santo. Entendi. Bom, infelizmente o tempo voa. A gente tem aqui 3 minutos para terminar. Eu vou dar 1 minuto de cada um para cada um aqui, 1 minuto e pouquinho para cada um. Como chama aquele irmão que escreveu e ligou? Jailson. Jailson. Eu vou defender o nosso irmão Jailson. Atos 13, 1 fala, ainda que eu fale as línguas... Jaelson, desculpa. Jaelson. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é um texto aqui usando uma linguagem de aumento, né, de ênfase, para demonstrar que capítulo 12, dons, capítulo 14, dons, e aí Paulo coloca o 13 para mostrar que dons não devem gerar confusão, que o amor é superior a todos os dons. E ele usa aqui, ainda que eu falasse todos os idiomas, todas as línguas dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está dizendo que quando o crente na igreja está falando essa língua, ele está falando a língua dos anjos. Tá? Os anjos têm um idioma próprio que nós não sabemos. Todas as vezes que eles falaram com pessoas na Bíblia, eles falaram na língua das pessoas. E tem um aspecto que a gente deve tratar também. Os demônios são anjos. Qual é a língua que os demônios falam? Nada diz que quando eles caíram, eles mudaram de língua. Tá? Então, qual seria o sentido de nós falarmos idiomas angelicais? A Bíblia não nos leva a isso. Tá? Eu repito, os irmãos da Assembleia e de outras igrejas pentecostais que estão falando essas línguas, eu não creio que sejam línguas de anjos, nem línguas de demônios.
Eu creio que são irmãos piedosos que estão tentando se aproximar de Deus. Mas eu os tranquilizaria dizendo o seguinte: assim como Paulo, o carcereiro e eunuco, não há dúvida de que eles foram convertidos e ali na sequência eles não apresentaram línguas, não é por isso que eles não sejam crentes. E os nossos irmãos hoje, que até tentam falar em línguas, mas não conseguem, porque na minha visão é um dom que ficou, eles vão demonstrar a sua salvação vivendo como Cristo viveu, manifestando o fruto do Espírito. Esta é a verdadeira busca. Ok. Suas redes sociais, pastor, como é que te acha? Olha, digitou Ageu Magalhães, vai aparecer. Pastor Ageu Magalhães. Ai, maravilha. Pastor Márcio, suas considerações finais. As minhas considerações finais está num texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e 39, quando Pedro faz a sua pregação, arrependei-vos, né? E sejam batizados e recebam o dom de Deus. E aí no 39 ele diz: e a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a tantos que estão de longe, e a tantos quanto o Senhor Deus os chamar. Então, a promessa do batismo com o Espírito Santo se estende até nós nos dias de hoje. É claro que, como eu disse, há muito extremismo e nós precisamos dessa reforma, de uma reforma bíblica, mostrando o que é o batismo no Espírito Santo, sem essa pressão, sem essa coisa de achar que a pessoa que não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. Quantas pessoas eu já me deparei dizendo assim: eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Então ela entra numa paranoia e não é isso a proposta da palavra de Deus. Então eu creio que Deus nos dará a oportunidade de falar mais sobre esse tema. Suas redes sociais, pastor. Você pode me achar lá no Instagram, @PRMárcioRogério3, e lá no meu Facebook também, Márcio Rogério. Você pode estar nos acompanhando lá nas redes sociais. Chegamos no final do debate e a sua opinião é muito importante para nós. Para você, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo ou não? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos que vão edificar a sua vida. Fique com Deus, graça e paz.